Boa Vista, né, é uma capital nova, bem jovem, né? E a gente, aqui, como é que começou esse trabalho do município em relação à atenção básica, principalmente em relação à saúde, né? Até 2001, o município de Boa Vista, ele tinha o seu papel, né, no trabalho do atendimento à população, mas todo o trabalho era feito e gerenciado pelo Estado. Era um município bem jovem, ainda não andava assim com as suas próprias pernas, né? Então, existiam 7 equipes de PACs, que eram equipes de saúde com enfermeiros e agentes comunitários de saúde, né? Quando o Estado entregou ao município o dever de andar com as suas próprias pernas e começar a comandar o seu trabalho, gerenciar, não só financeiramente, mas também executando as ações mesmo, nós transformamos de 7 equipes de PACs para 45 equipes de estratégia de saúde da família. Quando nós começamos, a gente não tinha médico de especialização da família, a maioria eram médicos que já estavam no estado, mas eram médicos todos vindo de fora, era neurologista, era nefro, era cardiologistas, médicos que o município fez o quê? Um chamamento público com um valor de salário bom, e eles vieram para compor essas equipes, né? Então começou a estruturação assim, do trabalho efetivo mesmo nesta época. E aí, aos pouquinhos, o município foi se estruturando e construindo suas próprias unidades básicas de saúde. Esses médicos, eles não tinham uma formação assim de atender a população. Já com o advento do Mais Médico, essa provisão de médicos do Ministério da Saúde, que vem junto com essa especialização, que eles têm uma certa obrigatoriedade de fazer, mas que na verdade é um ganho para eles, já veio uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento, de atitude, de atividade assim, do médico na prática, né? Claro que nós recebemos também muitos médicos diferenciados. Até os médicos intercambistas que nós temos, muitos deles já vêm formados em cirurgiões, muitos deles já têm uma formação em pediatria, já tem uma formação lá no país onde eles vêm, né? Quando eles vêm para o Brasil fazer esse trabalho da atenção primária, muitos já têm uma formação diferente. A gente já passou por muitos médicos com uma formação mais especialista, não na atenção básica. Mas quando ele vem formado e que participa da especialização, ele é um mundo que se abre. Por quê? Porque ele começa a enxergar a atenção primária com aquela riqueza de quem trabalha na atenção básica que enche o olho mesmo, né? Então essa especialização, falando assim agora especificamente só dos médicos, mas não é só para o médico, né? Quanto mais a gente tem uma educação permanente para toda a equipe, no sentido de tudo dentro da atenção primária, quem mais ganha é a população, né? E a gente também, porque a gente consegue se organizar dentro daquele mundo de trabalho que nós temos para fazer aquele 80% que o povo diz de resolutividade, né, que a gente tem que ter. Então, assim, é um desafio muito grande a gente ter esse 80% de resolutividade. Mas, com certeza, não vou dizer o gancho, mas o link, esse feeling da especialização, ele faz a diferença. O Programa de Educação Permanente em Saúde da Família, mais conhecido como PEP-SUS, ele surgiu por volta de 2014. Na realidade, a grande produção do PEP-SUS começou por volta de 2014, a partir de um grupo de pessoas, né, já sob a minha coordenação, e a partir de uma necessidade que a gente sentiu quando acompanhávamos médicos do Provab, né, o grande programa que antecedeu o programa Mais Médico, no sentido de termos cursos que conseguissem modificar a realidade daquele médico que enfrentava o dia a dia de uma estratégia de saúde da família, né, nos rincões de todo o Brasil, e que esse curso pudesse de alguma forma atuar junto a ele, né, numa educação permanente que fosse extremamente proativa, no sentido de estar ajudando não só o médico, mas também a equipe, ao agente comunitário de saúde, e que fizesse com que ele conseguisse, no seu dia a dia, trabalhar temáticas que fossem primordiais para a assistência ao paciente. Para a primeira turma, a gente trabalhou com o público do Programa Mais Médico. Então, essa primeira turma ela é composta exclusivamente pelo Mais Médico, e quando foi se pactuar com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde nos demandou 4 estados para que nós fizéssemos o matriciamento. O Rio Grande do Norte, o PEP-SUS ele é de responsabilidade da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além do Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá e Roraima. Sou roraimense, me formei em Santa Cruz de la Serra, hoje estou no Programa Mais Médico. Nossa equipe é formada por 6 microáreas,
composto com um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 6 ACS. Estou no programa Mais Médico há 1 ano e meio. Durante esse período foi iniciada nossa especialização do PEP-SUS, onde trouxe uma boa experiência para poder atender melhor a nossa população. Eu formei na Universidade Federal de Roraima, nasci também aqui em Boa Vista, Roraima, então eu tive a oportunidade de me formar na mesma cidade que eu nasci e contribuir com a população da minha cidade. Eu formei no ano de 2006 e inicialmente eu vim para a atenção básica porque quando eu me formei eu gostava de todas as áreas da medicina. Então eu decidi mesmo ser um clínico geral, ser um médico de família, onde eu poderia ver todas as mazelas da população, desde a criança, desde o pré-natal até o idoso. E eu trabalho na unidade de saúde 31 de março, no bairro 31 de março, é um bairro aqui do nosso município, e nós temos 2 equipes. Quando eu entrei no programa Mais Médicos, eu entrei em fevereiro de 2017. Formei em dezembro de 2016, em fevereiro eu já estava trabalhando no programa. Eu soube que tinha especialização em saúde da família, os médicos do programa deveriam fazer. Então, o que a especialização repercutiu para mim na unidade foi o estímulo, principalmente, foi o estímulo para continuar estudando e trouxe para mim realidades que nós não estávamos vivenciando na unidade. Então, às vezes, durante a faculdade, não é o curso, né, de medicina, dependendo de onde você fizer, não tem muito foco na área da atenção primária. E no meu curso a gente tinha, mas a gente não tinha aquela vivência de todas as funções. E aí, à medida que foi sendo abordados os temas da especialização, eu trazia a temática para cá, né, para a unidade, nós discutíamos em equipe como que ia melhorar, e eu fui passando isso para a minha diretora da unidade. Depois da especialização, eu tive ciência do que é a saúde da família e qual é o meu papel aqui. Eu sou médico graduado pela Universidade Federal de Roraima, tenho 31 anos, eu formei na turma de 2016 e estou na atenção básica há 2 anos. Então eu ingressei no programa Mais Médicos logo no início de fevereiro do ano corrente. Já trabalhei em outra unidade no bairro Cinturão Verde e fui transferido para o UBS Dalmo Silva Feitosa. E o objetivo de entrar na atenção básica foi porque a gente realmente gosta de trabalhar com as pessoas que vivem aqui no ambiente do território, que necessitam de atendimento, especialmente os idosos, crianças, gestantes. Então, a atenção básica ela cativa por isso, porque você está próximo do público. A forma de tratar, ela aproxima o médico do paciente. Então, você evita aquele distanciamento que existiria num pronto-socorro, em que você vê o paciente apenas durante minutos, você faz a conduta e o paciente vai embora. Na atenção básica é diferente. Então você mantém um convívio com o paciente, sabe onde ele vive, quem são seus familiares, a forma como ele vive, as condições socioeconômicas e as áreas de risco a que ele está exposto. Então a gente conhece bastante a realidade da nossa população. O PEP-SUS ele trouxe uma nova forma de trabalhar com a população. Então, por exemplo, o fato de, enquanto a graduação a gente não trabalhar com acolhimento, trouxe uma nova realidade. Quando a gente entra no PEP-SUS, aprendemos desde o início, até no caderno da atenção básica, sobre o que é o acolhimento. E toda essa estratégia foi exatamente programada para que as unidades trabalhassem com isso. É uma forma de ouvir o paciente, desde o momento que ele chega na unidade, que ele entra na recepção, tem a demanda que ele já traz para o médico, para qualquer profissional, e a equipe ela tem que estar bem coesa com relação ao que é preconizado no caderno de atenção básica sobre acolhimento. O PEP-SUS e a especialização trouxe exatamente essa visão global e de que a gente tem que sempre escutar o paciente na sua demanda. Eu sou cubano, cheguei ao Brasil em 1997 para um programa que tinha
que tinha o governo do estado de Roraima com Cuba, que era um programa médico em sua casa. E desde há 2 anos para cá, estou no programa Mais Médico, porque me identifiquei desde minha formação. Levo 30 anos em programa Saúde da Família. Minha equipe Saúde da Família é o 3.1 de Santa Teresa. Estão compostos por médico, enfermeiro e 6 agentes comunitários e o técnico de enfermagem. O curso do PEP-SUS veio a perfeccionar-nos e a oferecer-nos muito mais conhecimentos. Nós achávamos às vezes que com 30 anos de experiência era suficiente, mas não é assim. O PEP-SUS tem atualizações muito importantes para o dia a dia e como enfrentar os desafios que nos acontecem no dia a dia em nossa comunidade. O PEP-SUS ele é formado por módulos obrigatórios e por módulos optativos. Os módulos obrigatórios eles perpassam por todas as ações que são necessárias a um bom acompanhamento da família dentro da unidade de saúde. A gente tem 13 módulos. Dentro desses 13 módulos, a gente tem 6 microintervenções. Nessas 6 microintervenções, o médico ele vai escolher, a partir de um dos módulos, que é do eixo 1, qual é a microintervenção que é mais importante, que foi mais importante para ele desenvolver o seu trabalho dentro da equipe da Estratégia de Saúde da Família. E essa microintervenção ele vai relatar dentro do seu trabalho de conclusão de curso e é isso que ele vai apresentar nas defesas. Durante a especialização, tivemos 6 microintervenções. Nela, escolhi uma para poder apresentar meu TCC. Foi a capacitação da gestante no primeiro trimestre. Nela, foi importante a gestante saber e acompanhar todo o processo da alimentação da gestante, a amamentação pós-parto, durante os 6 meses, o cuidado que a mãe tem com a criança e o cuidado da equipe acompanhar essa gestante e o pós-gestante, que é o puerperal, fazer a puericultura. Isso foi de grande importância para a gente poder ter um bom desenvolvimento na equipe. Isso levou que a outras populações, outras gestantes, tivessem esse bom atendimento, acompanhamento, porque tinha muitas demandas e poucas consultas. E nessa capacitação, a demanda aumentou e nisso tivemos um bom atendimento nesse período. E foi de grande importância para a nossa experiência. No curso PEP-SUS, o meu trabalho de TCC, eu abordei a primeira microintervenção que falava de observação na unidade de saúde. Então, foi nos proposto de fazer uma avaliação com questionário AMAC, de melhoria de acesso à qualidade do serviço de saúde. E à medida que eu respondia o questionário, eu identifiquei que nós não tínhamos um bom controle dos pacientes com doenças crônicas na unidade. Então, nós trabalhamos aqui com prontuário eletrônico, eu não conseguia visualizar o quantitativo de problemas, o quantitativo de doentes e como melhor trabalhar essas pessoas. Na microintervenção que eu vou abordar no meu TCC, é a criação de uma ficha, né, é a implantação de uma ficha específica para os pacientes com risco, né, o risco de doenças cardíacas. Então, a gente sabe que as doenças, todos os fatores de risco para um paciente ter um infarto agudo do miocárdio e parar na emergência, superlotar a emergência, são fatores de risco que nós abordamos na atenção primária. Então, diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade central, todos esses fatores são abordados na unidade básica de saúde. Então nós não tínhamos uma ficha específica para eu entender qual é o risco daquele paciente. Então nós aqui retornamos aos valores da estratégia de saúde da família com os cartões específicos de cartão de hipertenso diabético. A microintervenção escolhida foi a observação na unidade, que era a do módulo 1, que também não deixa de ser rememorada no módulo 6, que foi das doenças crônicas, porque eu trabalhei com grupos de hipertensos e diabéticos. Trabalhamos também com formulários a respeito de como é a nutrição do diabético. O principal problema do diabético atualmente é a adesão ao tratamento e as questões dietéticas. Então a gente trabalhou com os agentes comunitários de saúde, com formulários, até mesmo com desenhos, para mostrar que tipo de alimento o diabético consome na sua casa. E o que a gente viu é que
ocorre muito erro alimentar no diabético, no seu dia a dia. A especialização ela serviu para isso, para mostrar onde a gente estava errando e onde a gente precisa melhorar. É a observação da unidade, que foi a primeira microintervenção que nós fizemos porque através do programa APAC, Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade da Atenção Básica, aí foi um instrumento muito valioso para avaliar as condições que tinha a estrutura da unidade básica, que estava longe da que preconiza o Ministério da Saúde. Por isso é que se fez a observação, se fez uma microintervenção, notificação dos coordenadores e a prefeitura municipal, e isso levou ao aceleramento da reforma da nossa unidade para adequar todas essas estruturas. Então, Roraima, como todo o Brasil sabe, está passando já há alguns meses por uma peculiaridade importantíssima do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário propriamente dito, né? Então, a migração de venezuelanos mexeu com o sistema de saúde de Boa Vista, principalmente, né? Mas de toda Roraima como um todo, e isso nos chamou a atenção ao longo do curso, né? E a gente quis fazer esse registro real de como foi para os médicos vivenciar essa mudança desse status quo que, de alguma forma, quem trabalha com estratégia de saúde da família sabe que a gente tem uma demanda que é adscrita à unidade, a distrita à unidade, e que, de alguma forma, quando a gente aumenta subitamente o número de pessoas dentro do nosso território, e não só aumenta subitamente, mas a gente lida com processos epidêmicos, isso faz com que as nossas ações que são planejadas para aquele ano, elas sofram, de alguma forma, mudanças e sofram inclusive com o planejamento dessas ações. Na nossa área temos um abrigo de imigrantes e nesse abrigo tem muitas gestantes que fazem acompanhamento pré-natal. Essas gestantes são acompanhadas desde o início do pré-natal ao final do pré-natal, com acompanhamento sobre o aleitamento materno, os exames feitos laboratoriais e a importância do acompanhamento até o final, durante o pré-natal e pós-natal, que é o período puerpério. E o atendimento delas é igual tanto com as brasileiras como para as venezuelanas. Nós temos uma quantidade muito grande de migrantes aqui no estado. E com isso tem trazido muitas doenças que até nós já tínhamos erradicado. Foi por aqui que começou o surto de sarampo, desse ano de 2018. E foi uma situação que mudou um pouco a rotina da nossa equipe, porque a gente deixou de priorizar alguns programas já estabelecidos e priorizar a busca ativa de casos de sarampo. Mas toda a equipe foi mobilizada a fazer vacinação casa a casa. E nessa situação a gente identificou muitas famílias, muitas pessoas sem vacinação, simplesmente sem cartão de vacina, sem imunidade nenhuma contra essas doenças específicas. E realmente o vírus circulante o vírus que estava circulando foi confirmado que era um sorotipo da Venezuela e graças a Deus está contornada. A rotina de trabalhar com os imigrantes, ela deixou a unidade um pouco, digamos assim, com uma demanda até mesmo reprimida. Porque a gente trabalhou com vários surtos de epidemia no ano de 2018. Trabalhamos com sarampo, trabalhamos com a parotidite, a cachumba, com a varicela. Então a gente trabalhou com um grupo que veio da Venezuela já desnutrido e com várias questões socioeconômicas, que quando chegava aqui na unidade a gente procurou cada vez mais reduzi-las. Mas o fato de ter epidemias dificulta até mesmo trabalhar com grupos. Mas isso também não impediu, porque durante essas epidemias a gente também estava fazendo especialização. Então a especialização serviu para que a gente visse que a gente não trabalha só com saúde e doença, a gente trabalha com prevenção e promoção da saúde. Temos que partir que a saúde é um direito de todos, é universal. Não é só a saúde do brasileiro, a saúde é universal. E temos que acolher a todo aquele que está buscando ajuda. E nós, o povo brasileiro, é muito receptivo à chegada dos venezuelanos, fundamentalmente Roraima, que é a porta de entrada deles, da maioria, através de nossa fronteira. E nós estamos cada vez mais sensibilizados para acolher
esses pacientes em nossas unidades e temos que estar também muito mais vigilantes porque estão aparecendo doenças que já nós aqui no Brasil tínhamos erradicado e por isso que se está fazendo um trabalho que o PEP-SUS nos está ajudando também em essas atualizações das doenças reemergentes, por dizer um nome. Lá atrás, quando a equipe que projetou o PEP-SUS, ela pensava, não, a gente não quer mais um curso que vá ser engavetado, a gente não quer mais um curso que simplesmente o médico faça porque é obrigado no programa Mais Médico fazer um curso de especialização. Não, a gente quer um curso que consiga, de alguma forma, fazer com que o acolhimento, o acesso, ele comece realmente a funcionar dentro da unidade de saúde. A gente quer um curso que faça com que a equipe ela amanheça no seu dia a dia, na sua casa, e diga, não, eu vou trabalhar porque eu quero fazer com que o meu diabético ele consiga tomar um remédio na hora certa, ele consiga ter uma alimentação saudável melhor, que eu consiga dar uma melhoria de vida para a minha população. Então eu quero realmente mudar as práticas dentro da minha unidade de saúde e dentro do meu território. Então eu quero trabalhar com promoção da saúde, eu quero trabalhar com a educação da saúde, eu quero trabalhar realmente com os parâmetros da estratégia de saúde da família. E escutar isso muito fortemente de médicos jovens, médicos formados no Brasil e médicos formados no exterior que estão no Brasil trabalhando pelo programa Mais Médico, faz a gente acreditar que a APS no Brasil ela realmente pode ter um futuro muito, muito promissor. E são iniciativas como o PEP-SUS que faz isso acontecer e faz a gente acreditar.